Estamos diretamente da Rádio Pleno Gospel, exatamente às 20 horas e 33 minutos do dia 27/7 de 2024, aqui nos estudos da Rádio Pleno Gospel, cidade de Itapevi, São Paulo. Um abraço para você, meu querido, meu irmão, você de perto, você de longe, que está aí nos ouvindo pela Rádio Pleno Gospel, pela Rádio Cristã da Família e pelas demais rádios que está nos retransmitindo. Eu quero deixar aqui o meu agradecimento a todos vocês em nome de Jesus. Meu irmão, esta noite eu quero trazer aqui uma mensagem de superação, uma mensagem a qual nós passamos por situações e muitas das vezes não entendemos por que estamos passando por isso. Muitas das vezes, meus queridos, amados irmãos, nós enfrentamos certas lutas e pelo nosso instinto humano, nós começamos a ficar inconformados. Glórias a Deus. Nós ficamos inconformados pela situação que nós estamos passando, porque não estamos entendendo o porquê, o que foi que eu fiz de tão grave para ser punido desta maneira. E o ser humano começa a questionar algo que muitas das vezes faz parte dos planos de Deus. Não sei se você está me entendendo, meu querido. Em nome de Jesus Cristo. Não sei se você nesta noite está me entendendo. Mas deixa eu falar para você o que está em nome de Jesus Cristo escrito. Louvado seja Deus. Eu quero que você abra a tua vida. Eu quero trazer como base sobre isso que eu estou falando. Eu quero que você abra a tua Bíblia em Gênesis, capítulo 37, 2, 4. 37, verso 2, 4. Em Gênesis. A palavra diz: quando José tinha 17 anos, olha que interessante, irmão. Quando os propósitos de Deus começou a acontecer na vida de Davi, Davi também pastoreava, né? Olha só como é que acontecem essas coisas. Quando José tinha 17 anos, pastoreava os rebanhos com os seus irmãos. Ajudava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e contava ao pai a má fama deles. Ora, Israel, porque Jacó passou a ser chamado Israel, gostava mais de José do que qualquer outro filho, porque ali havia nascido em sua velhice. Por isso mandou fazer para ele uma túnica longa. Quando os seus irmãos viram o que o pai gostava mais dele do que de qualquer outro filho, odiaram-no e não conseguiram falar com ele amigavelmente. As nossas vidas, meus queridos e amados irmãos, desculpa que hoje eu estou com a garganta não muito boa, minha voz está um pouco mais grossa, mas eu vou me esforçar ao máximo aqui para passar essa mensagem de uma forma mais clara e eficaz para a sua vida, para a minha vida, para todos nós que estamos aqui ouvindo a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus primeiramente vem para mim, tá? Esse é o primeiro ponto. Então, assim, nossas vidas, não sei se você já prestou atenção, a nossa vida é um tabuleiro. Nesse tabuleiro, tanto você pode mexer errado, como outra pessoa pode fazer um jogo errado. E aí começa o descontrole. No caso de José, a peça que foi mexida foi pelo seu pai, nas melhores das intenções de um pai para com o filho, por amar o seu filho, expressar o seu amor de uma forma para com aqueles filhos. Os seus outros irmãos não o entenderam, não entenderam, e por não entender essa demonstração de amor do pai para com o teu filho,
esses irmãos deram lugar. Olha como é que começam as coisas erradas nas nossas vidas. Esses irmãos deram lugar ao inimigo. E o inimigo pegou essa brecha. E esses irmãos começaram a odiar José. Essa família que até então era uma bênção, começaram estes irmãos a maquinar em teu coração e planejar algo contra a vida de José, por José ser honesto, porque José falava as coisas erradas que os irmãos deles faziam para teu pai, porque ele era fiel, ele era verdadeiro, ele não gostava das coisas erradas, não era que ele era um dedo duro. E os irmãos, por vários motivos, começaram a odiar, principalmente por causa da túnica que o pai deu a José, demonstrando o amor que tinha pelo filho. E este rapaz, este jovem, 17 anos, pastoreava as ovelhas no campo, enquanto os seus outros irmãos faziam outros trabalhos. Este jovem foi perseguido, começando de casa. Às vezes a nossa perseguição, irmão, não é os de fora. Às vezes nossa perseguição começa com os de dentro. É o mais triste que eu falo. Eu falo com a dor no meu coração. Porque quando vem de fora a gente entende. Quando vem de fora a gente compreende. Por não conhecer a palavra, por estar ainda na inocência, como diz a própria palavra. Mas para os que estão dentro de casa, os nossos próprios irmãos na fé, os nossos irmãos de sangue, eles começam talvez nos perseguir por inveja, por ciúme. Irmão, por isso que eu digo, e a palavra aqui confirma, o homem quando não tem Deus no coração, ele não é nada. Ele é um instrumento nas mãos do inimigo. Ele está vulnerável a qualquer demanda do inimigo, a destruir uma família, a destruir um irmão, a destruir um amigo, por causa de inveja, por causa de ciúme, por causa que não suporta o sucesso do outro. Aí eu não consigo entender a própria palavra de irmão, aquele que não ouve a palavra de Deus, não é de Deus. Porque não ouve a palavra, não tem o Espírito Santo na vida dele. Porque o que vem de Deus, como que eu estou sendo influenciado pelo Espírito Santo do Senhor? Como que eu não vou ouvir a palavra do Senhor? Se o interesse de Deus é que nós ouvimos a palavra dele. Conhecereis a verdade e ela nos libertará. Porque muitos não querem ouvir a palavra? Porque muitos querem proibir a palavra nas escolas, nas bibliotecas. Porque sabe o poder que a palavra tem. Talvez você que está aí nos ouvindo de longe, você de perto, você meu irmão, talvez você não tenha noção do quanto é poderosa a palavra do Senhor. Em nome de Jesus. O que me deixa triste nos dias de hoje é que as igrejas estão reduzindo o tempo da palavra. Não faz isso não, pastores. Pastores, amados de igrejas. Não faz isso não. Não dê mais lugar a outras coisas do que a palavra não. Porque a palavra, ela tem o poder de convenção. E não de convertido, de convencidos. Convenção de almas. É pela palavra, que a própria palavra diz, conhecereis a palavra. A verdade, ela nos libertará, está na palavra. Em nome de Jesus. Louvado seja Deus. Agora, meus amados, abra lá em Salmos 105, 16, 22. Abra a tua Bíblia lá em Salmos 25, 16, 22. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Louvado seja Deus, para a honra e para a glória de Jesus Cristo, em nome do Senhor. Lá está assim, irmão. Ele mandou vir fome sobre a terra. Aí José já estava preso. José já estava no Egito. Olha só, lá em Gênesis 37, 3. Perdão, lá em Gênesis 37, verso 2 e verso 4, a palavra fala sobre o ódio que os irmãos sentiram de José. Ali começou já os irmãos maquinar o que iria fazer com José no futuro, que foi colocar ele dentro da cova. A gente sabe toda a história de José. Colocar dentro da cova, vender para o Egito,
e ele se tornar escravo na terra do Egito. Agora vamos ver aqui o que diz Salmos 105, 16, 22. Diz assim: Ele mandou vir fome sobre a terra e destruiu todos os sustentos, mas enviou um homem diante deles, José, que foi vendido como escravo pelos próprios irmãos, hein? Machucaram-lhe os pés com correntes e com ferros prenderam-lhe o pescoço até cumprir-se a sua predição. E a palavra do Senhor confirma o que dissera. O rei mandou soltá-lo, o governante dos povos o libertou. Ele o constituiu senhor de seu palácio e administrador de todos os seus bens, para instituir os seus oficiais como desejasse e ensinar a sabedoria à autoridade do rei. De preso, de humilhado, de perseguido, de rejeitado, passou agora governante, o segundo maior no Egito. José só estava abaixo de Deus, primeiramente, e abaixo do rei do Egito. Ele era, nessa hierarquia, ele era a terceira maior autoridade da época. Imagine, irmão, a vida da gente, ela é, em nome de Jesus. Irmão, só dá um momentozinho, louvado seja Deus, só para mim resolver aqui um negocinho aqui da rádio, tá? Mas não sai da audiência não, em nome de Jesus. Louvado seja Deus. Glória a Deus, em nome do Senhor Jesus. Voltei, meu irmão. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Aqui é assim, irmão. Eu faço sozinho aqui a rádio, na presença do Senhor, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Vai tudo certo. Em nome do Senhor Jesus, estamos de volta para a honra e para a glória do Senhor Jesus. Vamos dar continuidade aqui a essa mensagem que eu acho muito importante, né? Então tá aí, louvado seja Deus. Em Gênesis 37, 19, quando José se aproximou dos seus irmãos, os seus irmãos disseram: lá vem aquele sonhador, diziam uns aos outros. Agora eu vou ficar em Salmo 105, tá? É aqui que começa a pregação, é aqui que começa a mensagem. Louvado seja Deus. Baseando naquilo que eu falei no início, né? Nós às vezes passamos por situações e questionamos o porquê, porque não entendemos. A palavra diz que aquilo que nós não entendemos hoje, vamos entender mais na frente. Meus amados, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, para a honra e para a glória de Jesus. Para você que está nos ouvindo, para você que está na audiência da programação, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós temos aqui a audiência de muitos lugares. Estamos cruzando as fronteiras, Estados Unidos, Alemanha, França, Canadá, Bélgica, enfim, nós estamos cruzando a fronteira aí em todo o Brasil, para a honra e para a glória do Senhor. Que Deus possa abençoar esta audiência maravilhosa, tá? Mas vamos nós. José, meu irmão, ele chegou no Egito de uma maneira trágica. José foi aquele cara que foi injustiçado. José foi injustiçado. Se nós na época tivéssemos presenciado a história de José
fisicamente, nós íamos dizer assim, mas meu Deus, mas Senhor, o que foi que aconteceu? José sempre foi obediente ao pai, José sempre foi obediente aos seus irmãos, sempre procurou querer fazer o que era bom, o que era certo. Enquanto os irmãos dele, a gente sabe que tem uns irmãos dele aí que não é flor que se cheire. Esses irmãos deles aí têm feito algumas coisas que não é aprovado por Deus. E o José está passando por tudo isso, meu irmão, porque fulano faz tudo de errado e não sofre nada. Por que, meu Deus? Por que a gente começa, né? A gente começa a fazer esses questionamentos. Por quê? Agora deixa eu te perguntar uma coisa, meu querido. Se alguém, é claro que ninguém impede os planos de Deus. Não há quem impeça o agir de Deus. Mas só uma suposição. Digamos que alguém colocasse a mão ali e impedisse tudo isso. O que seria da família de José? O que seria do povo da época? Irmão, às vezes para se cumprir um propósito de Deus na minha, na tua vida, nós passamos por uma situação que muitas das vezes não entendemos, mas é propósito de Deus. Tem coisas que nós sabemos que nós estamos pagando o preço, sim, tem. A palavra é examinar-se o homem a si mesmo. Eu me examinei e eu constatei que eu fiz algo de errado e eu estou pagando um preço. Ok? Eu constatei. Tá, Deus, por isso eu estou pagando esse preço. Mas e o restante das coisas? Eu examinei e não errei, né, em mais nada. E essa prova não acaba mais, não. Mas o plano de Deus para se cumprir tem que passar o processo, mano. Então José foi para o Egito porque já era plano de Deus. Não, mas por que Deus não escolheu um daqueles irmãos dele, aqueles ruins? Porque ele não tinha a sabedoria que José tinha. Você ser um cara sábio, você, ó, irmão, olha, preste atenção, preste atenção. Olha, preste atenção. A tua obediência custa um preço. A sua amorosidade custa um preço. A tua sabedoria custa um preço. Deus não vai escolher alguém para o seu propósito que não tenha talento, que não tenha capacidade. Não, mas Deus o capacita. Claro que Deus o capacita. Mas foi José o escolhido. E pronto, irmão. Se você for escolhido, acabou. Deus te escolheu, Ele vai cumprir o propósito dele na sua vida. Se Deus te escolheu para tu sair daqui de São Paulo e ir lá para o Ceará e viver lá num sítio, lá distante da cidade, 40 graus nas costas, um calor danado. E aí você diz, mas Senhor, onde eu estava no conforto, vou vir para um lugar desse? Aí lá Deus vai te usar para outras vidas ser salvas, para cumprir-se com o propósito de Deus lá naquele lugar, em nome de Jesus. Louvado seja Deus, em nome do Senhor. Então José, ele passou numa situação que muitos não entendiam. Ele foi vendido pelos teus irmãos, passou por uma dificuldade, ele foi humilhado, mas era propósito de Deus na vida de José. Era propósito de Deus na vida daquele homem. Ele foi levantado no Egito como governador, o segundo mais importante daquela terra na época. De humilhado ele foi exaltado. A palavra diz: aqueles que foram humilhados vão ser exaltados, e se cumpriu o propósito da verdade da palavra de Deus. Entenda. É por isso, irmão, que eu não mais questiono o que acontece na minha vida. Eu não mais questiono o que acontece na minha vida, porque talvez isso seja tudo propósito de Deus. Eu talvez não esteja entendendo por que isso está acontecendo, mas talvez seja propósito de Deus para lá na frente eu dar o meu testemunho, o grito de vitória.
Porque viver o momento da prova é difícil, mas para contar o momento que tu passou é glamouroso. Quantos pastores, homens de Deus, mulheres de Deus, irmão, já não vi em púlpito de igreja contando o que eles passaram no processo. Hoje eles estão bem, mas quando eles começam a contar o que eles passaram no processo, muitas vidas ali que houve aquele testemunho, são convertidos. Não entendemos o propósito. Examinar-se o homem a si mesmo. Examine-te. Encontrou algo da tua vida que justifica o que você está passando? Não. Então é propósito de Deus na sua vida para que algo maior do que isso seja realizado. Em nome do Senhor. Para a honra e para a glória de Jesus. Meu querido, fica com esta palavra. Deixa essa palavra entrar no teu coração. Deixa essa palavra entrar no teu lar. Compartilhe essa palavra com outras pessoas. Porque José não foi para o Egito se tornar escravo e ser humilhado por nada não, meu irmão. Era propósito de Deus. Moral da história, para nós finalizar. Tem coisas que acontecem nas nossas vidas que é para um propósito maior. Tem dores que nós sentimos que é para que outras pessoas se alegrem. Tá entendendo o mistério? Tem alguns cortes que tu leva é para que outras pessoas sejam curadas. Tem algumas pessoas que morrem para que outros sejam, para que tenham vida. Jesus foi preciso morrer para que eu estivesse aqui. Tem pessoas que passam por algumas situações para que outras pessoas se alegrem. A minha tristeza talvez signifique a alegria de outros. Então, irmão, não tente compreender Deus. Ninguém compreende Deus. Ninguém entende Deus, irmão. Deus é mistério. E mistério é só Deus. Só apenas viva. Só viva e glorifica. A palavra diz: dai glória a Deus em todas as coisas. Glorifica o Senhor em todos os tempos. Tá doendo? Glória. É difícil? É difícil. Glória a Deus. Tá doendo? Glória a Deus. Família tá destruída? Glória a Deus. Filho tá nas drogas? Glória a Deus. Alguém está enfermo? Glória a Deus. Mas, irmão, tu tá louco? Louco por Jesus. Porque enquanto eu estou dando glória a Deus, o Senhor está trabalhando. Daqui a pouco alguém foi curado. Daqui a pouco alguém se levantou. Por causa do glória que eu dei para Jesus Cristo. O Senhor, irmão, está nos olhando. Os olhos de Deus estão voltados para toda a terra, para ver os moradores da terra. O que eles estão fazendo, o que é que você está fazendo hoje. Os olhos de Deus tá sobre a sua vida. Não se engane. O que você fizer, você vai colher. A colheita da semeadura ninguém escapa, meu irmão. Não se preocupe com quem é ruim, está fazendo tudo de errado, está vendo o luxo da vida. Vai chegar o momento também. Em nome de Jesus. Só glorifique ao nome do Senhor. Tá bom? Que Deus te abençoe. Deus te dê graça. Deus te dê muita saúde, fortalecimento. Tenha um ótimo final de semana. E aqui nós estamos todos os sábados, das 7 horas até as 21 horas, fazendo esta programação em nome de Jesus, levando a palavra, o Evangelho de Cristo a todas as criaturas. Nós estamos cruzando fronteira e Deus está nos abençoando. E abençoe todos os nossos diretores de rádio, todos os ouvintes. Que Deus abençoe em todos os lugares, no nome de Jesus. Um abraço para a minha família, o meu irmão Judásio. Um abraço para o meu querido cantor Tim Oliveira, Ricardo Bessa, né? E o nosso irmão Serafim, Vitor Silva, Evangelista Raimundo Brito, o meu queridíssimo amigo, irmão Joaquim de Souza, Bené Maior. Em nome de Jesus, é uma gama de pessoas. Presbítero Claudino Silva. Nós temos uma gama de amizade espalhada por este Brasil afora, irmão, em nome de Jesus, graças a Deus. Que Deus possa abençoar você com essa mensagem, com essa palavra. Um abraço para os nossos irmãos que estão na audiência.
todos os irmãos aí da Igreja Assembleia de Deus Ipiranga, a Igreja Assembleia de Deus Evangelho Pleno, que Deus abençoe em nome de Jesus Cristo. A Igreja a Assembleia de Deus Madureira, Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus, tá bom? Fica com Deus e até o próximo sábado, se assim o Senhor nos abençoar, perdão. Se assim o Senhor nos permitir, estaremos no próximo sábado aqui para dando glória ao nosso Senhor Jesus Cristo. Muito obrigado, meu querido, um abraço.